Este é um dos advogados que mais se destacou no meio jurídico e acadêmico devido ao poder de sua retórica. Sua eloquência e conhecimentos apurados lhe garantiam plateia por onde andava, inclusive pelos bares e restaurantes da cidade. Quer conhecer mais sobre a trajetória de José Hermenegildo Batista Racanello? Sejam bem-vindos aos Advogados da História. Nascido em 10 de julho de 1939, José Racanello foi um dos primeiros alunos da Faculdade de Direito de Maringá, pela qual veio a graduar-se. Ele nasceu em São Paulo. E daí os pais dele, o pai tinha farmácia, cada hora num lugar. Então eles vinham muito para o Paraná e voltavam para São Paulo. Paraná, São Paulo. E numa dessas, o pai dele comprou um sítio aqui em Astorga. E depois eles vieram e fixaram residência em Astorga. E daí, mais tarde, ele veio fazer faculdade em Maringá. Em 1976, tornou-se docente da Universidade Estadual de Maringá, atividade que exerceu até a aposentadoria, após mais de 3 décadas de trabalho. Dedicando-se ao ensino de direito penal, formou gerações de profissionais, legando, além do aprendizado do saber jurídico, seu exemplo profissional e a sua paixão pela área. Segundo diversos relatos, suas aulas eram impactantes. Fumando um cigarro após o outro, Zé Racanello, como era mais conhecido por todos, hipnotizava alunos e demais espectadores. Afinal, o professor não se limitava a ensinar apenas em sala. Com frequência, estendia suas aulas para algum bar ou restaurante. E um dos que mais gostava de frequentar era o estabelecimento Império. Toda noite, depois da aula, ele e uma legião de admiradores iam para o restaurante Império, antigo restaurante Império, e ali saíam grandes debates, grandes discussões. Então ali estavam o professor Horácio Racanello, seu irmão brilhante também, José Hermenegildo Racanello, hoje desembargador federal na CIF Alcuri Neto, e vários outros acadêmicos, professores, marcaram presença também fortemente o Dr. Wellington Borba Cortes, o professor Wagner Brusso Pacheco, e todos eles tinham uma reunião brilhante, né? Até melhor do que a aula, que era a pós-aula. E ele me deu a oportunidade, eu fui o único aluno da universidade até hoje que fez um júri real sem ter feito simulado. E graças ao professor Hermenegildo, que falou, não, vamos fazer, você tem condições. E eu estudei todo o processo e fiz o júri real juntamente com ele. E depois, isso foi no primeiro semestre, depois no segundo é que eu fiz o simulado. Mas então ele me deu uma grande oportunidade e gratidão muito grande. Ele foi meu professor. Eu entrei na faculdade em 81 e a gente casou em 89. Muito simples, muito humano, muito objetivo. Ele estava muito além do nosso tempo. Ele era muito mais... A gente tinha uma diferença de idade grande, mas ele era muito mais aberto a novas ideias do que eu, na época. Não por menos, José Hermenegildo Racanello influenciou toda uma geração de penalistas, criminólogos e psicólogos do noroeste do Paraná. Segundo registrou Rafael Zanata, em Maringá, o advogado e professor era conhecido por seu pleno domínio da prática penal e pela constante defesa de réus, muitos deles de forma assistencial, pelos tribunais de júri. O José Hermenegildo Racanello, o Zé Racanello, como a gente conhecia ele, foi meu professor de Direito Penal por 2 anos na UEM.
e era a aula que a gente mais gostava. Foi lá que eu entendi o tal do ditado que o aluno namora com o direito criminal, mas acaba se casando com o direito civil, porque é apaixonante ter aula de direito penal, e muito mais ainda quando o professor é um apaixonado pela matéria e ele passa isso para o aluno, né? E o Zé, ele era uma figura folclórica, né, na UEM. Ele chegava sempre com a camisa, né, de botão, manga curta dobrada, né, o maço de cigarro no bolso, chegava na sala fumava durante toda a aula e saía da aula fumando. Inclusive teve um episódio que nós já estávamos ali naquela transformação de que era proibido fumar em locais públicos, etc. Então alguém foi lá e reclamou que ele não queria mais ter aula com ele fumando. Ele falou, não tem problema, eu paro de dar aula para aquela turma. E aí a turma inteira falou, não, senhor, o senhor vai dar aula pra gente sim e tal. O direito penal é muito envolvente. O direito penal você se doa por completo, e ele se doava demais em tudo. Ele era a aula dele era fantástica, porque ele tinha uma didática, um carisma, todo mundo babava e adorava as aulas dele. As aulas dele eram perfeitas. Também foi um grande professor do curso de Direito da UEM. E os dois, o José Hermenegildo e o Horácio Racanello, os dois irmãos, faziam júris memoráveis aqui na cidade de Maringá. E levava o curso inteiro, ia lá assistir, por causa da oratória, da habilidade com que eles desenvolviam as teses defensivas. Um dos júris, inclusive, esteve como promotor de acusação, o professor João Francisco de Assis. Então a gente ficava lá, extasiados, vendo 3 professores, um no Ministério Público acusando e os irmãos Racanello defendendo. Tá? Eles eram brilhantes advogados. Quanto à participação na subseção da OAB de Maringá, esta teve início mesmo antes de exercer a sua presidência. Entre 81 e 82, José Racanello foi secretário da gestão do advogado Paulo Roberto Pereira de Souza, função que voltaria a exercer no biênio seguinte, que foi presidido pelo advogado João Amaro de Faria Filho. Entre 1985 e 86, tornou-se vice-presidente no mandato de Irivaldo Joaquim de Souza e, finalmente, no biênio 87 e 88, assumiu a presidência da OAB Maringá. Foi além do professor, foi meu amigo pessoal. Foi um conselheiro, foi um mestre que poucos acadêmicos podem se dar ao luxo de ter. Muitos sonham nessa proximidade com um professor querido, e eu tive o privilégio de conviver tanto com o Zé e um pouco com o Horácio. Com o Horácio, infelizmente, eu não tive esse tempo, mas da admiração pelo Horácio surgiu essa amizade com o Zé. Um marco de sua gestão foi o início da construção da Casa do Advogado, ou seja, a sede da subseção. O terreno foi viabilizado pelo presidente anterior, Irivaldo Joaquim de Souza. Já a edificação foi concluída e inaugurada em agosto de 1990, na gestão de Raimundo Messias Barbosa de Carvalho. O período em que José Racanello exerceu a presidência da OAB Maringá foi contemporâneo aos trabalhos do Congresso Constituinte, que elaborou a Carta Magna, promulgada em outubro de 1988. Após a publicação da Constituição Federal, tornou-se urgente a regulamentação do artigo que tratava da advocacia e da OAB. Dessa maneira, quando José Racanello era conselheiro estadual da entidade em maio de 1992, por meio de amplo trabalho coletivo, viabilizou-se junto ao Congresso Nacional um projeto de lei que dispunha sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois é, no segundo ano, eu estava lá entre uma aula e outra e fiz uma caricatura de 3 professores, que eram o Alair Cardoso,
o Cônego Teles e o Zé Racanello. E aí essa caricatura começou a andar no sulfite, lá na Xerox, etc. E aí o cara publica e coloca lá, Éder Rosa, acadêmico do 2º ano de Direito Noturno. No mesmo dia, o professor Cônego Teles entra na sala e fala assim, o senhor está no curso errado, o senhor devia estar fazendo curso de desenho industrial. Né? E o Racanello, eu desenhei ele fumando e tal, ele falou assim, ficou muito boa, jovem, gostei. E o Alerce até hoje ele divulga isso, o Alerce também deve ter gostado, porque ele divulga até hoje nas redes dele. Uma coisa interessante é que ele queria fazer medicina, mas não passou no vestibular e partiu para o direito. E eu acho que ele foi um profissional espetacular. E de repente, como médico, não sei se teria sido tanto, porque ele tinha pavor a sangue, situações de perigo, ele ficava muito sem ação. Eu tive a honra de dividir a bancada em uma palestra que fizemos em conjunto, em meados de 2011. Falamos sobre o caso Clodimar Pedrosa Lô, na UEM, e José Racanello, de fato, hipnotizou a plateia com seus conhecimentos. A capacidade, a pessoa do bem que ele era, e o que ele conseguia agregar, né? Como as pessoas gostavam dele, como ele era carismático. Eu acho que é a personalidade mesmo. Tendo falecido aos 74 anos no dia 7 de dezembro de 2013, José Racanello ainda se faz presente na vida profissional e pessoal de muita gente de Maringá. Até o final de sua vida, ministrou palestras e aulas magnas em diversas instituições de ensino superior. Você conhecia a história do advogado e professor José Hermenegildo Batista Racanello? Estamos chegando ao fim desta incursão ao passado do meio jurídico de Maringá. O próximo e último episódio da websérie Advogados da História falará sobre a biografia do primeiro presidente da OAB Maringá, o advogado Edmundo Pereira Canto. Nos encontramos no próximo domingo. A história em tudo que vemos. Até lá!